Ludwig von Mises foi um economista, filósofo e professor que forneceu muitas bases necessárias para o pensamento do liberalismo, do libertarianismo e até mesmo para o anarcocapitalismo. Ele, sendo professor, ensinou diversos alunos que têm muita ou gigantesca relevância no meio liberal, no qual um deles é o Friedrich von Hayek. Mises escreveu diversos livros durante toda a sua vida. Porém, o momento que ele mais escreveu esses livros, principalmente em confronto com o absolutismo, foi no período em que ele teve que fugir da Alemanha para se esconder dos nazistas. Mises escreveu diversos livros importantes, porém, dois deles se destacam. O livro Ação Humana foi o maior livro que ele escreveu. O Ação Humana tem 1000 e algumas páginas e ele serviu muito de base, porém, para o pensamento do anarcocapitalismo e não para o liberalismo em si. O livro que foi mais útil para os liberais no dia de hoje é o livro que vamos fazer resenha hoje, que é o livro O Cálculo Econômico sob a Comunidade Socialista. E essa daqui é a versão que eu já vou explicar corretamente. Existem 3 versões desse livro. A primeira é a mais antiga, que tem a foto do Mises e tem só o nome do livro, eu não lembro direito de quem foi a editora. A segunda versão é uma bem menor, que é a edição do Instituto Mises Brasil, que você pode comprar no site deles, é uma edição vermelhinha. E essa versão, que é a da nova editora do Instituto Mises Brasil, que é focada justamente em produzir livros dos austríacos, que eles estão fazendo um ótimo trabalho, que é a editora, a editora LVM, tá aqui, ó, LVM Editora. E esse livro ele é prolongado. Ele tem prefácios, ele tem pós-fácios, e ele alonga um pouquinho, além dele deixar a linguagem um pouco mais simples, mas ainda mantém toda a complexidade, que é entender essa questão do cálculo econômico, por que o socialismo está fadado a fracassar, justamente por causa disso, economicamente falando, claro. Não envolvendo o socialismo de mercado, mas o socialismo atual, que é mais tido na concepção brasileira de hoje. Bom, eu vou mostrar o sumário para vocês, que a galera gosta, que eu mostro. E antes de mostrar o sumário, eu vou mostrar isso aqui, que é a coleção von Mises que a LVM Editora pretende lançar. Eles já lançaram alguns, mas eles pretendem lançar todos esses, que são esses livros aqui. Esses são os livros que a LVM Editora pretende lançar. E eles são ótimas recomendações de leitura, eu recomendo vocês a procurarem caso queiram comprar e não queiram esperar que a LVM lance. Aqui nós temos o sumário do livro. É um livro muito bem acabado, muito bonito. Pausa o vídeo para quem quiser ver o sumário direitinho. E eu vou falar um pouco sobre cada capítulo. Eu não vou falar muito do cálculo econômico em si. Vou acabar falando dele, mas não tecnicamente dele, mas como ele é abordado nesse livro. Como vocês puderam ver aí no sumário, tem várias apresentações, notas de ensino brasileiro, prefácio, você pode pular essa parte que não é tão importante. Daí vem a introdução do livro, que é ele falando que o socialismo está fadado ao fracasso, que ele vai explicar o porquê, economicamente falando, claro, tal, não sei o que, pronto. O primeiro capítulo é a alocação de bens de consumo no socialismo. Alocação de bens de consumo no socialismo. Nesse capítulo, ele está explicando como a alocação de bens funciona no socialismo e compara com a alocação de bens de consumo no sistema que existe a prevalência da propriedade privada, que no caso seria a alocação por meio dos preços, que os preços são informações. Lá não existiriam preços, e se existissem os preços, eles seriam mantidos, seriam escolhidos, determinados pelo Estado e não pelo mercado. Por isso que haveria uma distorção no preço em si. Basicamente é isso que ele aborda nesse primeiro, ele dá uma introdução ao resto que ele vai falar ao longo do livro. Capítulo 2, a natureza do cálculo econômico. Bom, a natureza do cálculo econômico, basicamente ele vai explicando o que acontece num sistema socialista, o cálculo econômico numa comunidade socialista, porém ele explica onde estão os erros dela, o que ela está errando e tal. Basicamente esse capítulo serve para apontar os problemas. Aí pronto, capítulo 3, o cálculo econômico na comunidade socialista. Pronto, agora sim ele fala exatamente do cálculo econômico sobre o socialismo, como ele funciona realmente. No 2 ele explicou um pouco dele, porém também explicou e comparou com o cálculo econômico que a gente conhece, que é o da propriedade privada, dos preços de mercado e etc. Agora no 3 ele explica como funciona no socialismo em si. Ele explica somente o do socialismo e ele aponta os seus erros, assim como ele vai fazer nos próximos capítulos. No capítulo 4, responsabilidade e iniciativas em empresas comunais. Aqui ele critica várias coisas. Ele critica a competitividade, a falta de motivação que as pessoas têm para se dedicarem na empresa, quererem trabalhar mais arduamente, o esforço individual e também a própria administração das empresas em si, que fica desmotivante por causa dos impostos, que provavelmente vão dizer que não existem impostos, porém os impostos já vão estar dentro do próprio sistema, porque nada vai ser seu. E capítulo 5,
as mais recentes doutrinas socialistas e o problema do cálculo econômico. Aqui ele pega alguns exemplos de ditaduras socialistas, alguns não, ele poderia usar melhor os de hoje, porém ele morreu, né, claro. Ele cita exatamente os problemas do cálculo, os problemas de alocação. Ele faz isso em todos os capítulos, porém ele usa esse para se focar. Pronto, depois ele conclui, diz que é impossível, tal, basicamente a mesma coisa que ele disse na introdução. E depois vem um prefácio e um índice remissivo, que é para você, caso você queira fazer uma revisão do livro, você vai nesse índice remissivo e procura o que é que você quer saber. E basicamente o livro é isso. O livro é muito bom em questão de acabamento, ele é muito bonito, muito bem feito. Tem aqui o Mises, aqui a biblioteca dele, tem aqui a assinatura, tem o nome do autor aqui, e essas letras aqui, ó, essa letra aqui dessa assinatura e essa letra branquinha aqui, elas são em relevo, é tudo bonito, elas refletem a luz. Aqui atrás tem se eu não me engano, é só um resumo basicamente de quem é o Mises e por que ele é importante, o que é que vai ser abordado no livro. Então é um livro que eu recomendo muito porque em comparação com o livro do IMB, o livro do IMB ele é muito pequeno, ele tem 68 páginas, se eu não me engano, e ele aborda somente as questões do cálculo. Porém, qual é o bom desse? Esses prefácios te ajudam a te introduzir melhor, tipo, eles te preparam para que você entenda melhor o livro e consiga aplicar ele também no contexto brasileiro. Apesar do Brasil não ser socialista ainda, ele é um sistema intervencionista que controla alguns preços, etc. E tudo isso você pode utilizar. E é um livro que é uma ótima base econômica para você, por exemplo, debater com algum socialista. Economicamente, se você tiver compreendido bem esse livro, você já vai conseguir refutar economicamente um socialista. Se você conseguir entender bem, claro. E também os socialistas na concepção brasileira. Os socialistas de mercado você não vai conseguir refutar tão fácil porque é algo mais complexo a ideia deles. Depois eu explico direito o que é esse socialismo de mercado. Outro livro que eu recomendo de refutação ao socialismo é A Teoria da Exploração do Socialismo e Comunismo, do von Bawerk, mas isso eu vou trazer em uma outra resenha. Mas, enfim, esse é o livro, eu espero que vocês tenham gostado e dá um like aí, falou!